para o céu, para a câmara celestial. Mas agora, alguém tem que ficar no lugar dele. Agora pense o peso de uma pessoa que vai substituir Moisés. Moisés foi o maior líder do povo de Israel, agora tem que ter alguém para substituir ele à altura. Então imagine o peso nas costas de Josué. Então, para Josué poder começar seu ministério, Deus fez uma motivação, Deus pôs um motivacional para ele, que serve para todos nós. Vamos lá para Josué 1. Depois de Deuteronômio, nós vamos para Josué 1. Sim, é. Como está tudo conectado, olha aí. Até o louvor de Érica se encaixou com a mensagem. Acho até que ela pensou. Eu escolhi bem certo. Josué 1, verso 12. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. É uma coisa que a gente pode considerar aqui, que é a primeira pergunta dessa missão. Por que Josué ele é considerado o novo Moisés? Qual é a semelhança que vocês veem entre Josué e Moisés, da missão dos dois? Por que Josué deveria ser um novo Moisés? O auxiliar dele. Quais são os paralelos? O que vocês acham que é parecido entre a vida de Moisés e a vida de Josué? Que a missão que Deus deu a Moisés e a missão que Deus deu a Josué. Seguir o mesmo espaço, né? Olha só. Um detalhe curioso sobre esse capítulo 1 é que o nome de Moisés é citado 10 vezes. Várias vezes o nome de Moisés é repetido. E o de Josué é citado apenas 4. Josué 1, verso 2. Então nesse capítulo aí, o nome de Moisés é citado várias vezes, repetidas vezes. Enquanto o de Josué ainda está sendo citado 4 vezes. E toda vez que fala do nome de Moisés, diz assim: Moisés, servo do Senhor. E toda vez que falam de Josué, o auxiliar de Moisés. Então veja, ia ser uma longa trajetória até Josué ser considerado mesmo o servo do Senhor. Até então ele era só o auxiliar de Moisés. Mas o que vocês acham? Qual era a principal característica que era igual nos dois, das duas pessoas? Moisés e Josué. Os dois receberam a missão de Deus. Exatamente. Agora eu disse ali um ponto bastante interessante. Ambos receberam, ambos receberam a missão divina de conduzir o seu povo à terra. Então a mesma missão que Moisés tinha, agora Josué também tinha. A diferença é que Moisés pegou a parte mais complicada, que era para conduzir aquele povo durante 40 anos até chegar lá. Agora Josué recebeu a mesma missão, só que ele já estava lá, era só entrar e ter que lutar com aqueles povos, né, para conquistar a terra. Então ambos tinham a mesma missão, só que com graus de dificuldade diferentes. Um teve que conduzir durante 40 anos e o outro agora tinha que conduzir já dentro da terra. A luta dele já era bem diferente. Daquela foto olímpica que a constitucionalista dava no ano das Olimpíadas, né? Que vai passando de lugar em lugar, até aqui na sua constitucionalista passou, né? Ele teve um ex-aluno meu que carregou a credenciação da Olímpica e aquela taxa vai passando na mão dos atletas de cada cidade do mundo até chegar lá onde vai ser as Olimpíadas, e aí o penúltimo atleta entrega para aquele que vai
vai acender a pirâmide, que vai ficar aceso durante os jogos todos, né? Então, essa é uma ilustração, né? Cada um tem aquele privilégio, aquele desafio de não deixar aquela tocha apagar, não deixar aquele fogo apagar e passar para o outro, né? Até que chega no último, que é o que vai acender a pirâmide que está lá. Então, o Josué foi esse, que foi o último ali, que botou o povo lá dentro e... Pois é. Então houve essa passagem de bastão, né? Houve essa passagem de tocha. O líder mais experiente foi agora o líder que estava começando. O objeto que a gente pode tirar desse comecinho aqui do livro é que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Todas as pessoas podem ser, em algum momento, substituídas, outras pessoas podem vir tomar o seu lugar. Agora, o que vocês aprendem sobre o que Moisés fez com Josué para ele se tornar um novo líder? Na igreja nós temos um programa chamado discipulado. Qual é a relação entre o que Moisés fez com Josué e o que nós devemos fazer com outras pessoas? Ensinar. O que mais? Considerando que ninguém é substituível, todo mundo pode, hora ou outra, passar a vez para outra. O que é que ele deve fazer com essa outra pessoa que foi o que Moisés fez com Josué? Pode falar. É tipo aquela história. Todo lugar que tem duas pessoas para fazer aquela mesma função. Só quando uma não estiver, a outra vai substituir, né? Você vai, se você que já está, ensina aquela que vai chegar. Né? Na hora você precisar, na hora você adoecer, na hora você falecer, e aquela pessoa vai dar para substituir. Eu acredito que todos os cargos precisam ter um substituto, um auxiliar. É justamente isso. Então, quando eu não puder, outra pessoa ir lá e fazer aquilo que eu já começar. Pronto, que nem sábado passado, porque eu não estava aqui para controlar ali. Então as coisas não saíam ali direito, só saía só. Então alguém tem que aprender para fazer. O problema é que todo mundo que eu ensino aí, Ricardo ensinei, se acidentou, agora estou ensinando Davi disse que não vem. Eu estou pensando em outras pessoas já para Ricardo. Ensina a sua mãe, que ela era quem estava sábado passado. Eu acho muito interessante Tem que paciência. a gente vê, a Bíblia está dizendo assim, que Deus disse a Moisés que chamasse o líder, não sei o quê, desse a cabeça, quem ia chamar o líder era Josué. Moisés estava lá e mandava Josué para chamar o líder de todas as tribos ali, e deles que 3 anos da tarde estavam mandando coisa aqui para dizer o que Deus disse. Mais ou menos assim, né? Tipo gerenciamento de hoje para fora fazer com os líderes. Então, nesse tempo não tinha WhatsApp, né? Quem ia dar o recadinho era Josué. E toda vez que Moisés subiu ao monte, Josué ficou ali no pé do monte, olhando para cima, esperando alguma ordem. De repente, Moisés mandava ele buscar alguma coisa que esqueceu, mandava buscar algum sacrifício, alguma coisa. Ele estava ali na expectativa. A Bíblia diz que todas as vezes, e Moisés subiu 7 vezes ao monte, todas as vezes Josué ficou ali. E todas as vezes que Moisés mandou Josué fazer alguma coisa, quer seja sozinho ou acompanhado, Josué cumpriu fielmente as suas missões. E aí ele foi sendo preparado ao longo daqueles 40 anos para substituir Moisés pela sua fidelidade aos mandatos do Senhor através de Moisés. Exatamente. Então, na igreja, como é que isso funciona? Josué deu um exemplo ali no local de trabalho. Você sempre tem que ter alguém que vai substituir você. Isso que Josué falou também se aplica à questão da igreja. Na igreja, como é que funciona isso? Esse processo de discipulado? Exatamente. A melhor maneira de você discipular, primeiramente você ser um exemplo. Porque você, para discipular, você tem que não só ensinar de boca, mas principalmente de atitudes. O Josué, ele viu em Moisés tudo que Moisés passou. Ele viu Moisés subindo ao monte algumas vezes, viu a comunhão que Moisés tinha com Deus. Então, ali foi um grande exemplo. Todas as lutas que Moisés passou, Josué viu de perto, porque ele estava cheio de luta. Então, o exemplo que Moisés deixou para ele foi
foi muito grande. Nós, os líderes da igreja, ele tem que dar exemplo para os seus liderados. Porque esses, por exemplo, meninos que estão entrando na igreja, adolescentes, eles têm que olhar para as pessoas que estão na frente da igreja e dizer: esse rapaz ou essa mulher são de Deus, são um povo de Deus. Então, o que eles estão fazendo, não quero fazer também algo parecido. Então, o discipulado tem tudo isso: você ensinar de boca, mas principalmente você mostrar na prática. Jesus ele fez isso. O discipulado o discípulo de Jesus fazia o quê? Jesus ele mostrava primeiro na teoria, mas também mostrava na prática. Tanto que ele diz: o que eu faço, vocês também fazem também. Exatamente. Mas eu não disse que eu faço também, eu faço também. Exatamente. Exatamente. Então, um bom líder, ele forma outro líder. Um líder que apenas guarda aquilo que ele sabe apenas para ele, e não está sabendo exercer corretamente a sua liderança. Então, o processo discipulado também tem um detalhe muito especial, que é o convívio. Jesus ele não levava os discípulos para a escola, dava aula para eles, voltava para casa e pronto, não tinha contato nenhum com eles. Não. Jesus pegou aqueles 12 homens, que agora a gente sabe que são 12 adolescentes, né? Depois de alguns estudos aí se descobriu que os discípulos na verdade eram jovens, bem jovens, e andava com ele durante assim para baixo de 3 anos e meio. Então eles ouviam o sermão de Jesus, viam os milagres, dormiam com ele, acordavam com ele, comiam com ele o tempo todo. Então o discipulado também se dá através do convívio. Relacionamento e da missão. Comunhão, relacionamento e missão. Então Moisés andava com Josué para cima e para baixo. Todas as vezes que Moisés subia para o monte, Josué ia junto. Toda vez que Moisés falava para o povo, Josué estava ali. Então Josué aprendeu que estava próximo do líder. Quando você manda inventar um estudo de uma pessoa se partida, não é para a gente largar aquela pessoa. Tem que estar chamando para aquele grupo, a gente tem que colocar no personagem, a gente tem que continuar no relacionamento com a pessoa. Aí quando vai chegar um tempo que quando a gente vê que a pessoa está preparada, fazendo as coisas na igreja, aí a gente pronto, agora eu vou achar que a pessoa que a igreja está discipulada. Esse daí já vai fazer outro discípulo, e assim que a igreja vai crescendo. Agora se ficar só uma coisa batizando e a igreja também não querer ajudar, a igreja assim vai ficar na mesma. Às vezes o líder está até incentivando ou empurrando, fazendo sua parte, mas a igreja muitas vezes não ajuda, então requer um relacionamento dos dois lados, tanto o liderado que ele está perto do seu líder, como o líder que ele está perto do liderado. Exatamente. E um detalhe interessante é que quando você faz um discípulo, você se apega a ele, você sente um ciúme por ele. Você se esforça para chamar ele para o mundo, você se esforça para chamar para a igreja, aí ele vem, aí você senta do lado dele, e você fica o tempo todo torcendo para que o culto seja bom, para que ele goste, para que a mensagem seja importante para ele. Então, você aprende a sentir amor pelas pessoas, paixão pelas almas, que é uma expressão que a diz, quando você discipula alguém. Gente que quando você não traz ninguém, você não chama ninguém, você não convida ninguém, você não sente atração, você não sente amor nem pelas pessoas de fora. Você só sente apegado a elas quando você traz elas para cá. E você começa a discipular, você começa a ensinar o que você sabe para ela, através do convite. E outro aspecto do discipulado que a gente vê na igreja, como ele falou, é o estudo bíblico. O instrutor, que é o que já sabe mais, ele leva a pessoa que sabe menos para ajudar a ler as passagens, ajudar o interessado a ler a Bíblia, e aí aquela outra pessoa vai aprendendo com o instrutor que é mais experiente. Até que um dia, esse acompanhante já sabe, já vai aprendendo já mais coisas, ele se torna um outro instrutor e arranja outra dupla para ele discipular. No próximo galera, se Deus quiser, ela voltar ali na batata, não como de outros. Já vai escolher outra pessoa. A gente vai estudando com outras pessoas, né? Pois é. Então, gente, um outro detalhe que eu quero encerrar a lição do domingo. Moisés foi o líder, agora Josué é o líder. Mas, acima de tudo, quem era o maior líder da nação de Israel? Que a gente nunca deve perder de vista isso. Os líderes humanos, eles vão passando, vem um, vem outro, mas quem é o líder que sempre vai reinar, que sempre vai liderar o povo? Jesus.
próprio Cristo. Então, por que nós não devemos nos apegar ou ficarmos fanáticos por uma pessoa específica? Aqui dá para todo mundo responder. Porque ela vai embora, ela vai subir uma hora e Cristo não, ele vai estar aqui até a eternidade. Independente que vai ser hoje ou amanhã, vai ser assim. Amém, exatamente. Esse é o motivo. Pois é. Pois é, então, um outro motivo para a gente não se apegar, principalmente quando o líder é muito bom, é que tem pessoas que viram partidário para aquele líder. E aí vem um outro líder que também é bom, mas a pessoa ficou tão obcecada por aquele que passou que não consegue enxergar o que tem de bom nesse novo que vem agora. Só tem que ter cuidado que Pronto, é que começa nem- as fronteiras. É que nem aquele novo tempo, né? Eu assisti Apocalipse com aquele Luiz Gonçalves. Eu achei ele maravilhoso, mas ficava para escutar. Eu assisto, mas não é a mesma coisa, sabe? É a mesma conexão. Para mim, Luiz Gonçalves não era você, não era você. A importância do comentário falando do discipulado é super importante esse termo da igreja, porque é uma maneira da igreja ficar sempre firme. Um exemplo. Se Jesus me botar daqui a 50 anos, talvez alguns de nós não estejamos mais aqui. Mas aí essa igreja, por Deus, vai estar de pé. Mas não seremos mais os mesmos líderes, serão outros. Então, a gente passa. Mas a palavra de Deus é eterna. Amém. Então, nós temos que fazer o que devemos fazer discípulos. Por isso que é importante nas igrejas, eu acho muito bacana trabalhar com as faixas etárias, com essa igreja, graças a Deus, trabalho com as faixas etárias, os meninos começam a aprender sobre Deus desde novinho, porque até os meninos serão os futuros deles. Nós vimos quarta-feira agora, das crianças, um bocado de criança aqui, e a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto, já estou para 13 anos de igreja, nunca tinha visto uma roda de oração de meninos. Todos orando. Aquilo é importante para o crescimento da igreja, para o futuro da igreja. Mas eles são velhos, não para o colégio da igreja, mas para a pessoa que acabou de chegar. Exatamente. Nós somos acostumados a ver na nossa infantil, ver duas crianças orando agora, 6, 7 crianças, é difícil. Então é importante incentivar as crianças nesse ponto, porque elas são o futuro da nossa igreja. Como a irmã, a esposa do pastor falou, as vezes não podem ser o futuro, são um presente da nossa igreja, né? Mas elas vão liderar o futuro. Então nós temos que discipular essas crianças, temos que discipular alguns jovens que entram na igreja, porque um dia, como eu falei, a gente vai passar. A gente não vai ficar aqui eternamente, também não agora, só quando Jesus voltar depois de 1000 anos. Então nós temos que trabalhar nisso aí, porque ninguém substituiu. Todo mundo vai passar. Por exemplo, Davi hoje está aqui passando a escola sabatina. Sábado o Davi não estava aqui. Não foi? A escola sabatina teve ou não teve? Teve. Então, para você, hoje, se não tivesse aqui eu, dava um jeito que eu estava a igreja fosse aberta, teria que fosse pegar ele. Então, ninguém substituiu. Então, o que falta na gente é mais disciplinar. Olhar os olhos dos filhos, um outro olhar. Também. Um olhar de mãe. E só alguém enxerga a qualidade do filho. Mesmo às vezes ele nem reconhece. Porque quando a mãe perde o olhar do filho, a perspectiva que ele vai mudar, tudo está perdendo. Ninguém mais acredita nisso. Porque se a mãe não acredita, mas ninguém vai acreditar. Esse é o pastor também que vira e mexe, muda. E o distrito continua. Ninguém substitui. Ele fica sempre comparando com o pastor anterior, não cresce. Exatamente. Porque um tem uma atividade com um pastor prega bem, mas não é missionário. O outro é missionário, mas não tem uma pregação muito eloquente.
4 verbos, 4 palavras. A primeira é atravessar, a segunda é tomar, a terceira é dividir e a quarta é servir. Então o povo primeiro tinha que atravessar o Rio Jordão. Depois o povo tinha que tomar aquela terra todinha para eles. Terceiro, o povo depois de tomar aquela terra tinha que dividir a terra para cada uma das tribos. E quarto, eles deviam servir a Deus. Então o povo tinha que passar por essas 4 etapas: atravessar o Rio Jordão, tomar a terra. Vem pra cá, essa cadeira aqui, se mais zoado. Tá orando. É o cansaço da idade, gente, é normal. Né, seu Dedé? Não. É o cansaço da idade, né, seu Dedé? É normal, tem que perdoar. É cansaço não, tem que passar todo dia andando meio do sol. Passando aqui, todinho pra cá. Justamente. Mas ele só fica no meio do mundo. Ai, minha mente. Pois é. Então, essas 4 partes, essas 4 etapas, o povo tinha que fazer enquanto eles estivessem entrando em Canaã. Agora, um detalhe interessante de tudo isso é o seguinte: que Deus havia prometido a terra para eles, mas eles tinham que ir atrás. A terra não ia ser dada magicamente para eles. Ou seja, eles iam, eles ficavam aqui esperando e as pessoas iam fugindo da presença deles. Não. Eles tinham que ir, marchar e fazer a parte deles. Quer ver? Ó? Aí no capítulo 1, veja aí o verso 2. Peraí. Olha só, vamos só comparar uma coisa que eu disse lá no Zoom, mas acho que eu não disse agora de manhã. Ó. Verso 2 e 3. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Certo? Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Veja, no verso 2, quando Deus diz assim, eu vou dar a terra a vocês, é como se Deus já estivesse dando a certeza que aquela terra ia ser deles. E no 3, Deus já dando uma condição, ou seja, a terra vai ser de vocês, mas onde vocês colocarem a planta do seu pé. Ou seja, vocês não podem ficar esperando que aqui atrás do Jordão, onde vocês estão agora, a terra já é de vocês sem vocês fazerem nada. A terra só vai ser de vocês se vocês atravessarem o Jordão e forem marchando fazer o que eu estou dizendo. Lutar contra esses povos e a terra vai ser de vocês. No Mar Vermelho também, o que foi que Deus disse a Moisés lá no Mar Vermelho? Moisés estava lá dentro do mar, as montanhas do lado, os egípcios atrás. Moisés clamou a Deus, perguntando o que ele ia fazer. O que Deus disse a Moisés? Quem lembra o que Deus disse? Para. O que foi que Deus disse a Moisés? Dá para dar um cajado. Ande. Você lembra o que foi que Deus disse a Moisés? Cajado, né? Um negocinho antes. Foi, Maria, o que Deus disse a Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que... Olha, tá aí. Tudo bem. Já sabe, estou dizendo. Diga ao povo que marche. Qual é o louvor que José canta aqui várias vezes? Não, é uma frasezinha. Não. Coloca o pé na água. Ou seja, eles não podiam ficar lá parados esperando Deus abrir o mar. Eles tinham que ir marchando e crer que Deus iria abrir. Por que todo milagre envolve tanto a ação de Deus como a ação do ser humano? Por que não é só a ação de Deus sem que o ser humano se fazer nada? O ser humano tem que ter fé. É ação. Assim, eles viam o milagre de Deus. Então eles tinham que botar o pé na água para o mar se abrir. Então eles tinham que ter fé que o mar ia se abrir. Se Deus não quiser abrir o mar, ele ia abrir o mar, né? Então tem que ter a fé da pessoa, que a fé faz você mover montanhas. Exatamente. Toda vez que Jesus ia curar uma pessoa, Jesus primeiro perguntava se a pessoa cria. Você crê que eu posso fazer isso? Se a pessoa dissesse que sim, aí Jesus ia lá e fazia a cura. Ou então a pessoa reconhecia que não tinha tanta fé assim. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes você acha que a sua fé é pequena. Às vezes você acha que a sua fé não é aquela coisa grande
algo que é tão espiritual, assim, tão cristão quanto eu. Então Deus vê essa sua humildade, Deus vê essa sua limitação que você acha que tem, e aí Deus opera o milagre porque você abriu as portas para Deus agir na sua vida. Pois é. Ele fala sobre emprego, né? Pessoas que pedem emprego, pedem muitas coisas, mas não se esforçam para ir atrás. Deus só abençoa as pessoas que vão atrás, as pessoas que dão o primeiro passo. Certo? Então, para Deus dar Canaã para aquele povo, era preciso que eles fossem atrás. Agora, vamos continuar lendo aqui o capítulo 1, que tem mais segredos para o sucesso. Olha aí. Verso 4 a 6. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Ok? Agora, veja que aqui Deus disse assim: eu vou dar a terra que eu prometi dar aos pais de vocês. Ou seja, aquela promessa não foi dada exclusivamente para Josué. Ela tinha sido dada para Abraão, tinha sido dada para Isaac, para Jacó, para José, para Moisés, e agora Josué ia herdar aquelas promessas que Deus tinha feito antes. Vamos ler Hebreus 6? Segundo Josué, e vamos para Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18. Hebreus é lá no Novo Testamento, depois de Filemão. Depois de Filemão. Ajuda demais, né? Filemão é um livro gigante, né? Tem 120 capítulos. Depois de Tito, depois de Filemão, pronto. Não tem como errar. Pronto. Está dentro aí do intervalo. Passou a gente. Assim, hoje está arrancando. Hebreus 6, 17 e 18. Ele está olhando me julgando assim, tá? Olha aí. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então veja, toda promessa que Deus fazia, Deus dava o juramento, porque a boca do Senhor disse: eu estou dizendo isso e creio porque é eu que estou dizendo. O que é que significa ser o herdeiro da promessa? Josué ele era o herdeiro das promessas que Deus tinha feito aos ancestrais dele. O que é ser herdeiro da promessa? Ser escolhido. Ser escolhido, né? Vou facilitar, vou trazer. Pode dizer. Diga que eu não vou errar. Pode dizer. Vamos facilitar, trazendo para nós hoje. Como é você ser um herdeiro das promessas de Deus hoje? Josué herdou aquelas promessas na vida dele. A terra de Canaã foi prometida para todo mundo antes dele, mas só ele que pôde usufruir daquela promessa. A promessa de Deus se concretizou no tempo dele. E hoje, como é que as promessas de Deus para esse povo todinho aqui que está aqui dentro, todas as pessoas que estão aqui dentro, Deus prometeu várias coisas para elas. Como é que você hoje
podem herdar as promessas que foi feito para esse pessoal que está aqui dentro. Sempre tinha uma nova terra, um povo que seria um pouco, digamos, obediente e que ia dar uma terra boa. Né? E o nosso conceito hoje não é mais uma nova terra terrena, hoje é uma nova terra celestial. Então, o contexto do Antigo Testamento, juntamente com o de hoje, ele se une com o mesmo propósito de desfrutar no futuro, né, uma nova terra celestial, onde, de uma vez por todas, as promessas elas são no caso da liquidação de todas essas promessas, né, do reino da eterno, de uma vez por todas. E lá vai ser o encontro de todos os povos, desde a nação de Deus. Exatamente. Mas só vai ter que estar. Pois é. Não Então, vai. tudo isso aí que vocês falaram, exatamente. Então, Josué, ele herdou aquelas promessas em primeiro grau. A terra de Canaã, lá na Palestina, ele realmente foi lá e conquistou, ele usufruiu aquelas promessas lá no tempo dele. Mas essas promessas da Bíblia, elas saem para nós também, mesmo a gente morando mais lá, mesmo que tudo aquilo lá já tenha passado, seja outras pessoas morando lá, que só um parênteses que vale a pena a gente destacar, porque talvez vocês vejam na internet e fiquem com dúvidas. Isso aqui é muito importante. Nós não temos nada a ver com aquele país de Israel que está lá. Aquele país de Israel que está lá não é o povo de Deus. O povo de Deus hoje é toda pessoa que aceita Jesus no mundo inteiro, em qualquer nação. Quando a gente fala povo de Israel era esse povo do tempo da Bíblia. E depois de Jesus, esse povo se desmembrou, se esfacelou pelo mundo e a salvação foi aberta para o mundo todo. Certo? Isso parece uma coisa simples, mas isso aí causa uma confusão na cabeça das pessoas por aí. Eu não quero que vocês tenham essa dúvida. O país de Israel lá não é esse mesmo povo de Israel no tempo da Bíblia, é outras pessoas, é outro povo, certo? O povo de Deus é o mundo todo, é os cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador e esperam a volta de Jesus no mundo todo, certo? Então, voltando para as promessas, um exercício que a gente tem que fazer com a Bíblia, quando a gente estiver lendo e estudando a Bíblia, é pegar aquelas promessas e colocar o seu nome lá. Quer ver um exemplo? Como isso muda totalmente a sua maneira de ler a Bíblia? Vamos dizer agora João 3,16 de cor. Quem sabe João 3,16 de cor? João 3,16 é o verso mais famoso da Bíblia que todo ser humano, todo cristão tem que saber de cor. João 3,16, vamos lá. 3, 2, 1. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, você vai repetir só para você, tirando o nome mundo e colocando o seu nome. Tirando a palavra mundo e substituindo, colocando o seu nome. Tirando o nome mundo, né? Vai. Pode dizer, pode dizer. Não tá querendo, não. Claro que foi lá no sul. Pense você, ó. Porque Deus amou Davi de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que se eu crer nele eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Olha aí que faz a diferença. Como fica bem mais pessoal assim. Deus morreu pelo mundo, Jesus morreu pelo mundo, morreu. Mas quando você coloca essa promessa aplicada para você, faz toda a diferença na sua vida. Quando você for ler uma promessa de Deus, aplique isso para você. Aplique isso para a sua vida. Coloque o seu nome ali. Outra coisa.
além das promessas, também se coloca no lugar dos personagens. Será que se eu fosse Davi naquele dia, naquela janela, e tivesse aquela mulher tomando banho, eu faria a mesma coisa? Será que isso acontece também na minha vida? Será que às vezes aquela mesma situação se repete no meu dia a dia? O que eu posso fazer para evitar cair na tentação dele? Será que quando tem um mar na minha frente, eu fico evitando dar o primeiro passo, ou eu fico esperando que Deus faça um milagre sozinho? Então, o seu estudo da Bíblia vai ficar bem melhor quando você colocar o seu nome nas promessas e quando você se identificar com os personagens da Bíblia. Entendeu não? Pronto. Então é exatamente isso. Só para vocês ficarem pensativos. Dá para entender muito bem. A gente traz isso tudo para dentro dele, né? Porque uma coisa. Pois é. Porque uma coisa é o que Deus fez por aquele povo há 3 mil anos atrás. E uma coisa é o que Deus faz por você nos dias de hoje. Então, aproprie-se das promessas de Deus para você. Lembre-se, na Bíblia existe 365 vezes a palavra não temas. Não tenha medo. Deus diz isso uma vez para cada dia do ano. Não precisa ter medo, porque eu estou contigo. Olha aí. Então, eu acho que tem um aplicativo, que é o nome do aplicativo é Promessas. Acho que não sei nem se existe ainda, mas tinha um aplicativo que o nome dele era Promessas. Todo dia você abre e tem uma promessa de Deus para aquele dia. Leia aquela promessa, coloque seu nome ali e medite nela no dia do ano. Eu tenho um aplicativo que eu recebo da Bíblia. Exatamente. Aí eu estava passando. Agora, outro detalhe bem importante desse capítulo 1. Tem uma frase desse capítulo 1 que todo mundo aqui conhece. Muita gente aqui coloca essa frase nos status. Muita gente aqui conhece essa expressão. Que ela aparece várias vezes nesse capítulo. A primeira vez ela aparece aí no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Primeira vez aparece. Aí a segunda vez, verso 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Aí o verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Agora, se eu sou fraco e medroso, como é que eu posso me tornar forte e corajoso? Acho que todo ser humano, também 95, 96% do ser humano, tem medo de morrer. Quase todos têm medo de morrer. Eu nem pensei. Mas quando você vê as pessoas que eram fiéis a Deus, pessoas que realmente iam morrer em nome de Jesus, estão nem aí para morte. Não tem que pensar coragem, não. Se o ser humano por si só, ele tem medo de morrer. Mas se ele estiver firme nas promessas de Jesus, não vai ter medo da morte. Porque essa coragem, essa força, vem de Deus. Amém. Não é de nós. Eu não tenho medo de morrer, mas também não vou me matar. Agora medo não. Para que ter medo? Porque a gente vai ter ela de certeza, né? Viu, Davi? Quando eu falo assim sobre a questão de pessoas que têm medo da morte, sempre me vem na mente Zé Rotirado. Sempre vê. Tem um homem que foi queimado em
faz hoje, né? Era os portugueses, o pessoal que estava escravizando os índios. Aí eles estavam dentro de uma capela, rezando no domingo, rezando lá. Aí os índios vieram. Os índios, eles estão querendo casar agora? Não, nós estamos todos juntos lá agora, né? Para meter fogo É neles. bom saber, porque quando alguém pergunta, e esse mato de eu faço exatamente. Eu logo alce, sabe? Mas vamos esquecer isso aí. Vamos focar Vamos focar nos marcos inicialmente, né? da palavra de Deus. Sim, Davi, explica aí. Você está me explicando. Esse Jerônimo que ele falou, ele era acompanhado, ele foi um discípulo, olha aí, nós estamos falando discipulado, ele foi um discípulo de outro herói da fé, que era João Rus. João Rus, ele também morreu queimado por defender a palavra de Deus. E aí, quando chegou na vez de Jerônimo, de primeira ele fraquejou, de primeira O diabo do cacete, é o diabo, hein? ele é estimado. Essa aqui só observando. É Essa está observando e diz, filho discípulo. Hoje ele está estiloso. Davi está observando aqui e diz, filho discípulo. Olha aí, isso aí. Pois é. Então Jerônimo, de primeira, ele renunciou, ele ficou com medo. Quando ele viu João Rus sendo queimado, ele ficou com medo. Mas depois ele se arrependeu tanto, ele ficou tão triste do que ele fez, que ele disse, não, agora, ele disse lá para a igreja católica da episódio, de primeira eu não estava, eu tomei a decisão errada, eu neguei o meu Senhor, mas agora eu estou disposto a tomar o mesmo caminho do meu mestre, de João Rus. Eu quero ser queimado também na fogueira. E quando ele estava lá na fogueira para ser morto, o cara lá, a pessoa, o verdugo que ia colocar o fogo, ele ia colocar por trás, porque a pessoa vai se preparando, aqui tudo vai chegando, a pessoa vai, né? Aí disse, não quero o fogo aqui atrás, não. Se eu tivesse medo, eu nem estava aqui. Eu quero que você coloque o fogo na minha frente, eu quero que o fogo me queime pela minha frente. Então, de onde é que vem essa força? De onde é que vem essa coragem? De Deus. Vem, Davi. E não vem, Davi. E não morreu gritando, não. Ele morreu cantando. Exatamente. O fogo é queimando ele, ele morreu cantando, louvando a Deus. E aí, quanto mais o fogo queimava ele, as pessoas se convertiam. Cada vez que as pessoas iam sendo queimadas pela fé, outras pessoas se convertiam vendo aquele testemunho. Como é que pode uma pessoa morrer cantando, louvando a Deus? Pedindo fogo. Teve um relacionamento com Deus e Deus lhe deu uma força, uma coragem que não era dele. Quando foi a coragem dele, ele pegou bem da primeira vez. Mas depois que veio uma força de Deus divina, aí ele se tornou mais Será que Deus... Vocês não iam ter coragem de fazer isso, né? Agora, gente, para a gente encerrar aqui o capítulo 1, ainda tem umas lições muito importantes do capítulo 1 para a gente encerrar. Aprendemos que temos que ser fortes e corajosos, mas ainda tem uma lição muito importante, olha aí. Verso 8. Tinha um segredo que Josué tinha que colocar em prática para ele ter sucesso. Olha o verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Daqui a pouco a gente termina esse verso 8, mas olha. Uma outra lição que Josué tem que aprender é o seguinte, olha, medite na palavra de Deus todos os dias. Se o líder não estuda a Bíblia, como é que ele espera que a igreja também estude? Se o líder não tem conhecimento da palavra de Deus, como é que ele quer que as pessoas da sua igreja aprendam a pregar, aprendam a substituir ele por esse fogo? Se Josué não meditasse no livro da lei, o povo não ia meditar também. Se Josué não buscasse a Deus, o povo não ia buscar. Aquele povo tem uma tentação muito grande de fazer os ídolos de pedra, de madeira, de ouro para eles adorarem. Qualquer coisinha, se afrouxasse um pouquinho a rédea, eles iam construir um ídolo para eles. Se Josué não buscasse, o povo não iria buscar também. O povo ia seguir o exemplo dele. Quando termina o livro de Josué, tem uma frase que
que tem vários tabuletas nas portas de todo mundo, que é eu e minha casa e serviremos ao Senhor. Quando Josué estava no final de sua vida, ele olhou para o povo e disse assim, ó, escolham hoje quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, e a gente sempre lê esse verso mais o seguinte, ele puxou a família dele do lado e disse, olha, escolham a que Deus vocês vão servir, porque eu e a minha casa nós escolhemos servir o Senhor. Então, Josué só teve sucesso porque ele pôs em prática isso aqui. Ele meditou na palavra de Deus dia e noite. Ele buscou a palavra de Deus todos os dias. É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos faz ser fortes e corajosos. Agora, olha o final do verso 8. E aqui vocês vão ter muito assunto para comentar. Então, você prosperará e será bem-sucedido. O que é prosperidade para as pessoas? No mundo de hoje é dinheiro. Por que prosperidade para Deus não tem necessariamente algo a ver com dinheiro? Pode envolver, mas não necessariamente é isso. Prosperidade, ser bem-sucedido, por que na Bíblia para Deus isso não tem nada a ver necessariamente com dinheiro? Pode alguém a pessoa ser pobre e ser bem-sucedido, ser próspero de acordo com Deus? Como é que a pessoa pode ser próspera e bem-sucedida de acordo com o que a gente viu aqui? Buscando a Deus, a palavra de Deus, aquela comunhão sincera, né? E o resto Deus proverá. Felicidade vem também. Mas as pessoas que têm assim, quando uma pessoa mesmo eu conheci uma testemunha de lá. Pode ser rico e pode não ser próspero, pode não ser bem-sucedido. E o pobre pode não ter nada material, mas ele pode ser próspero, pode ser bem-sucedido. Por quê? Porque a paz de Deus é para ele. Na Bíblia tem uma palavra que é shalom. Toda vez que os judeus se cumprimentavam, era shalom, fulano, shalom, fulano. Shalom não é só paz de ficar zen, ficar calmo. Shalom é uma palavra que quer dizer completude. Em Jesus você está completo, não falta nada. Por isso que você se sente próspero, por isso que você é bem-sucedido, é a presença de Deus. Para Josué ter sucesso, ele precisava colocar Deus no primeiro lugar, Deus ia preencher a vida dele, e assim ele seria próspero, assim ele seria bem-sucedido. Vamos orar? Encerrar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa lição, obrigado, Senhor, pela essa mensagem motivacional que o Senhor deu a Josué, mas que serve para nós também, Senhor. Tira de nós a covardia, tira de nós a timidez, coloca em nós, Senhor, espírito de coragem, de força, para nós tomarmos conta, tomarmos posse da terra que o Senhor preparou para nós. Fique conosco, que essa igreja seja próspera, seja bem sucedida, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.